E aí, tá tudo susto com você? Eu sou o 56 e como faz um tempão que eu não gravo 56 drops por causa da análise das tabelas, tem uma porrada de assunto acumulado, então a gente realmente precisa começar logo. Então, em primeiro lugar eu queria falar um pouco a respeito do meta, porque vocês lembram que eu gravei o vídeo falando da árvore de inspiração e como ela está sendo poderosa e como eu não vi ela saindo do meta, com nerfs pequenos? Pois é, o que aconteceu foi que no patch 8.3 e 8.4 não foi nem um pouquinho um nerf pequeno que apareceu, foi um nerfs enormes na árvore, não só em pequeno detalhe, toda ela. Reduziram a redução de tempo de recarga para as spells que o livro de feitiços lagrados dá, colocaram o passo da velocidade junto com o cronômetro, de maneira que agora você não pode pegar os dois, nerfaram um monte de coisa, o próprio cronômetro em si, então a árvore de inspiração basicamente não está tão poderosa como ela estava antes. Ela não saiu do meta, ela continua sendo bastante forte, mas ela não está sendo a escolha principal como ela era antes. Claro que alguns campeões vão continuar usando ela, como o Ezreal e o Gangplank tem que usar a Crepitomancia. O Ryze vai, acho que pra todo sempre, continuar usando o Livro de Feitiços lacrado como escolha principal. Mas a gente não tá vendo mais 5, 6, 7 jogadores escolhendo ela como árvore principal mais. Ela tá aparecendo muito mais como árvore secundária, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O cronômetro saiu um pouco do meta, então a gente tá vendo um meta um pouco menos travado. Mas foi só eu falar, eu falei que eu não vi ela saindo do meta sem nerfs grandes e veio um nerf enorme nela. Mas eu acho que isso é bom, porque a gente tá vendo uma variedade maior de runas e tudo mais. Como por exemplo, a gente tá vendo até Predador aparecendo em Skarners aí, mundo afora. Então, é uma mudança interessante. E a outra mudança do meta, que não é tão grande assim, mas acho que é tão interessante quanto, é que a gente tá vendo o Sion de volta. Sim, o zumbi favorito de todo mundo tá voltando a aparecer na top laner. E o que o Sion traz que fez ele voltar a aparecer? Ele é uma escolha de tanque segura, com uma iniciação forte, porque tanques com iniciação forte estavam em falta no meta. O Nautilus está muito fraco, não está aparecendo mais, o Maokai perdeu a iniciação forte que ele costumava ter, então é basicamente isso que ele traz. Um tanque forte, com uma lane phase segura, um clear wave bom e uma participação global boa com teleporte e uma iniciação forte. Então tá muito interessante ver esse campeão fora do meta voltando e espero que ele fique aí, porque ele é muito divertido, vamos ser sinceros. E uma coisa importante que eu acabei quase esquecendo de comentar, como é que o Sion tá no meta. Bem, pra falar a verdade, ele tá bem 50-50. Ele não é um campeão fraco, mas ele também não é um campeão forte. Ele encontrou sucesso em algumas partidas, foi derrotado em outras, alguns jogadores estão saindo melhor, alguns jogadores não estão jogando assim tão bem campeão, mas é o normal que você espera. Ninguém esperava que ele fosse voltar destruindo tudo e tudo mais. Na minha opinião, a pior coisa que o Sion tem pra competitivo é que ele é um campeão muito reto, muito previsível. Você não vê muitas jogadas criativas vindo dele. Então os times de muito alto calibre sabem como trabalhar com as skills dele, que são muito simples e muito diretas. Na minha opinião, acho que falta os jogadores, os top laners, se acostumarem mais com ele, pra quem sabe a gente ver algumas jogadas mais criativas e tudo mais. Mas nesse momento ele continua sendo um campeão. Apesar de ele ter voltado, que já é bom, ele não volta muito forte. Ele tá 50-50. Indo agora para ele secar, a gente tem uma notícia simplesmente bombástica, que é que a Kingzone Dragon X, que é a equipe que estava invicta, eu gravei um vídeo sobre isso inclusive, eles estavam com 14 vitórias seguidas e eles finalmente perderam. E não só perderam um jogo, mas também perderam uma série, tudo de uma vez. E foi uma série contra um time de baixa tabela, a BBQ Olivers. Que pra quem não sabe é o time novo do Ignar e do Trick, que eram os caras coreanos que estavam jogando na Europa. E eu falei que ia ser interessante ver eles jogando na Coreia. E eles estão tendo uma adaptação bastante fraca, infelizmente. Mas a Kingzone finalmente perdeu aquela sequência de vitórias ridículas, 14 vitórias seguidas, ganhando 7 séries de 2-0, isso incluindo KT, incluindo SKT e tudo mais. Mas parece que essa derrota deles não foi algo do fim do mundo, que vai acabar com a performance do time, porque depois dessa derrota eles tiveram um jogo mais difícil contra a Africa Freaks, eles ganharam, mesmo sendo uma série de 3 partidas eles ganharam. Então acho que foi só um susto, eu não acho que a Kingzone deixa de ser o time favorito a ganhar o título. Na minha opinião, eles juntamente com a KT Rose são nesse momento os dois times mais fortes da Coreia, os dois times que estão 8-2 aí na tabela. Mas agora falando da SKT, parece que a SKT finalmente voltou. Eles finalmente engataram uma série de vitórias fortes depois daquele começo de temporada horrível.
ganharam de times fortes, ganharam uma série extremamente convincente contra a KSV, ganharam uma série extremamente convincente contra a Rocks Tigers, contra a Gong do Monstro, que não é um time tão forte assim, mas eles também fizeram uma vitória bem limpa. Então, eu não ainda acho que esse time da SKT tem capacidade de brigar pelo título hoje, como eles são. Se a final da LCK fosse hoje, eu não acho que esse time da SKT seria campeão. Acho que eles ficariam um pouco para trás para KT e para Kingzone. Mas eles mostraram uma evolução enorme da semana 3 pra cá. Então, eles ainda são um dos favoritos a ganhar esse título, não pelo que eles estão jogando hoje, mas pelo que eles ainda podem evoluir. Porque nessas 2 semanas eles evoluíram muito, trazendo o Blossom agora pra line-up, o Wolf voltou a jogar de suporte, a gente tá tendo um Tara e o Tal finalmente dividindo essa rota do topo. Então eles estão com uma campanha bem mais sólida, bem mais forte, e eu acho que eles podem sim evoluir e voltar a ser o time forte que eles eram durante todos os últimos 3 anos para esse final de LCK. E uma coisa interessante envolvendo esse SKT é que eles contrataram 2 jogadores. Eles contrataram um mid laner e um AD Carry que aparentemente não vão jogar no time principal. É um caso clássico de SKT contratando jogadores com potencial para ficar no line-up com eles, para eles treinarem e para quem sabe daqui 1, 2 anos eles poderem entrar no time principal. Eles fazem isso muito. O E-Forte, o suporte que entrou e que jogou algumas partidas esse ano, tava com a SKT desde o ano passado, passou o ano passado inteiro com eles e nunca tinha jogado nenhuma partida, porque estava no período de treinamento. O Sky, aquele mid laner que tá jogando aqui no Brasil na Red Corinthians, foi um cara que passou o ano de 2017 inteiro com a SKT, que eventualmente poderia vir a ser um reserva juntamente com o Faker, mas infelizmente ele saiu do time. Mas falando um pouco dos jogadores que chegaram, é o Pyrian, que pra quem acompanha a LCS norte-americana vai lembrar dele, ele jogou no ano de 2017 pela Team Envious e pela Phoenix One, e ele tinha jogado pela Impulse um pouco antes, ele é um cara bem jovem, tá com 19 anos, vai crescer com esse time, pode se tornar um parceiro de lane com o Faker. E o Léo, que é um cara que não tem formação nenhuma, simplesmente é um jogador novato, não tem passado nenhum no competitivo, e que a SKT tá aí revelando ele. Mas vamos ver como esses caras vão evoluir e se eles vão jogar no time principal da SKT. Eu não vejo eles fazendo isso nesse ano, mas quem sabe do ano que vem a gente pode ver, caso eles não saiam do time, claro. E como eu fiz falando da LCK como um todo, como eu fiz uma análise da tabela da LCS norte-americana e da LCS europeia, eu também vou fazer da LCK. Só que eu vou fazer depois da semana 6, para não ficar muitos vídeos repetitivos falando dessa análise de tabela. Então eu vou atrasar um pouco para dar essa semaninha e no final da semana 6 eu faço um vídeo analisando a tabela da LCK. E indo agora para a LCS europeia, tem 2 times que valem a pena comentar, agora que acabou a semana 6. Primeiro a Vitality, que é Vitality vacila, basicamente. Eu falei um pouco do desempenho que eles estavam tendo na análise da tabela, e eu falei que eles tinham tido uma semana 5 bastante difícil, perdendo 2 jogos. Um para A2K e outro para D2, jogos bastante atrás que eles ficaram. Mas aí depois o coach deles falou que ele tentou uma estratégia diferente, colocou os jogadores para jogar fora da zona de conforto porque estava tentando algo novo, deu uns panos quentes ali em cima da derrota e falou que eles iam voltar diferente para essa semana 6. E o que aconteceu é que eles também perderam os 2 jogos. Dessa vez uma derrota para Giants e uma para Misfits. Ou seja, a Vitality, que era o time que estava 7-1, topo da tabela, perdeu as últimas 4 partidas. E cada vez mais todo mundo se pergunta, esse time da Vitality era só um fogo de palha ou eles realmente vieram para brigar pelo topo? Porque quando você olha pro line-up desse time, você não vê jogadores fantásticos, grandes, você vê um time no máximo mediano. E eles começaram a temporada longe disso, eles começaram a temporada como o melhor time da Europa. Só que cada vez mais eles passam a jogar da maneira com que a gente estava esperando, de maneira inexperiente, de maneira afobada. Então, realmente fica a dúvida aqui para como esse time vai se organizar para jogar a reta final agora. Eu ainda acho que eles conseguem fazer vagas para os playoffs, eles estão muito bem na tabela para isso. Claro que se eles perderem todos os próximos jogos, talvez eles não façam, mas eu acho que eles conseguem tirar uma vitória aqui, uma vitória ali. Mas é isso. Igual eu disse, foi bem no comecinho, nos primeiros vídeos que eu falei que eu não achava que esse time da Vitality era um time enorme, que era um time que ia vir brigar pelo título. E agora é a confirmação do que eu falei lá atrás. Eles realmente estão mostrando o lado fraco deles, estão mostrando que eles não são um time tão poderoso assim, 4 derrotas seguidas. Realmente ver como eles vão voltar ou não para essa reta final da LCS europeia e para os playoffs.
E agora, deixando de falar de um time que tá mal pra falar de um time que tá bem, vamos falar da Fnatic. Que lembra que eu falei na análise da tabela que a partida que ia pegar na Europa ia ser o jogo de Tio e Fnatic, agora na semana 6. E foi um jogaço, foi muito bom ver esse jogo. A Fnatic estava bem atrás com a desvantagem de 10 mil de ouro, eles conseguiram ir lá, caçaram as brigas certas, aproveitaram jogadores inimigos pegos fora de posição e conseguiram virar a partida, e agora sim eles se solidificam como o melhor time da Europa, um jogo à frente de todo mundo. Pode não ser grande, mas eles confirmaram que eles vieram para brigar finalmente por esse título, o título que eles lutaram o ano passado inteiro e não chegaram nem perto. Talvez esse ano eles consigam. Então essa reta final da LCS europeia tá bastante empolgante. A gente tá vendo a G2 e a Fnatic brigando muito pelo topo, a Vitality buscando a redenção depois dessas semanas horríveis. Lá embaixo a tabela continua embolada, porque tem um monte de time brigando pro playoff e tudo mais. Então tá um campeonato bastante interessante de se ver. E para encerrar, vamos falar finalmente da LCS norte-americana. E o que foi a principal coisa da LCS norte-americana essa semana? Na minha opinião, foi a TSM. A TSM parece que finalmente veio e encontrou o ritmo deles. Eu falei na análise da tabela que eles estavam fracos, que eles estavam jogando mal jogadores individualmente, jogando mal como um todo, mas eles finalmente tiveram a semana sólida que eles precisaram, tiraram uma vitória muito importante para cima da Echo Fox, que era o time que estava todo mundo tentando bater, eles tinham só uma derrota, até agora eles finalmente tiveram a segunda. E eles não só ganharam o Echo Fox, mas como ganharam as duas partidas, então claro que é só uma semana, mas acho que finalmente esse time da TSM pode ter encontrado o ritmo que eles estavam esperando e ser o time grande que todo mundo está esperando. Eu não acho que eles vão fazer segundo e primeiro lugar nessa temporada regular, eu acho que eles vão ficar longe disso, eles vão ter que fazer toda a escalada até a final, mas é isso. Todo mundo estava esperando a TSM jogar bem e parece que eles finalmente voltaram. E outra coisa importante também a ressaltar foi que a 100 Chiefs, que era um time que tinha começado muito bem, mas estava mediano, também teve uma semana 2-0, ganhando uma partida contra a Cloud9, que também é um time lá de topo de tabela. Então a tabela deu uma emboladinha lá no topo, não deu uma embolada maior porque a Liquid e a Clutch Game, que são os times que poderiam ir lá tentar passar a Cloud9 e a Echo Fox, só ganharam uma partida essa semana. Mas essa derrota da Cloud9 e da Echo Fox para 100 Chiefs e TSM, na minha opinião, para a tabela de importante, eles trazem que, na minha opinião, basicamente essa tabela está fechada. A gente já tem os 6 times que na minha opinião, óbvio, tem maior chance. Eu acho que são os 6 times que vão brigar para esses playoffs, que vão ficar para os playoffs. Não vejo mudando muita coisa desses 6 times, que nesse caso são vocês estão vendo aí, a Echo Fox, a Cloud9, a Clutch Game, a Liquid, 100 Chiefs e TSM. Os times para baixo, FlyQuest, Optic, CLG e Golden Guardian, acho que eles não recuperam a ponto de fazer essa vaga de playoffs. Eu sei que ainda tá cedo, eu sei que a LCS norte-americana ainda tem 3 semanas para chegar, para se encerrar, mas acho que essa semana deixou bem claro quais são os times que têm sim potencial para fazer esses playoffs e quais não têm. E eu acho que essa tabela, diferente da LCK e da LCS europeia que está bem aberta, essa tabela da LCS norte-americana está bem fechada. Então galera, basicamente isso. Como tinha muita coisa acumulada, eu não pude aprofundar muito nos assuntos que eu queria trazer, então é uma pena. Eu fiz um arrastadão das últimas 2 semanas das principais ligas do mundo, como tá as tabelas e tudo mais. Como eu disse, ainda pretendo fazer um vídeo mais detalhado da tabela da LCK, para falar um pouco mais de como os times estão e tudo mais. Eu acho isso bastante importante, assim como eu fiz pela LCS norte-americana e pela europeia. Mas basicamente é isso. Muito obrigado. Deixe seu like. Se você gostou do vídeo, você pode se inscrever no canal para receber mais conteúdo do tipo. Pode compartilhar com um amigo que talvez você ache que goste. Muito obrigado de novo e fiquem sempre sus.